Tragédias que vêm de cima. Tombam, esmagam, atravessam o caminho de quem só queria chegar em casa. Manaus virou palco de uma sequência de acidentes com carretas, muitos deles fatais. Uma realidade que pesa nas ruas e principalmente na vida de quem é vítima. Eu acho muito perigoso. Na verdade, deveria o pessoal do trânsito regular, porque tem muita gente aí no horário errado. Já aconteceu muitos acidentes, principalmente no distrito, que a gente anda de carro pequeno. Eles não respeitam a gente que tem carro pequeno. Por eles passam por cima da gente. Eu super concordo que as carretas não percorram no mesmo horário, né? Até eu tenho muito medo, eu tenho muito receio de passar do lado. Ou eu deixo ir, diminuo um pouco a velocidade, ou eu passo bem mais rápido, porque realmente é muito perigoso, né? A gente já viu muitos acidentes acontecendo. Elas vêm com muita velocidade às vezes, né? Eu acho que elas deveriam, se tem uma faixa, se tem um sinal, deveriam respeitar, né? Muitas das vezes a gente passa por aqui, aí o sinal está fechado, tem vezes que eles não respeitam, eles passam direto, se você não correr ou não recuar, você é atropelado. Mas é muito perigoso, né? Às vezes nem respeita a gente mesmo, né? Joga na nossa frente, a gente fica até naquela se a gente vai voltar para casa ou não, né? Para ver nossa família. Tá muito perigoso ultimamente o trânsito de Manaus, mas aí que pode melhorar, né? Na educação, todo mundo aí, se ajudar no trânsito, né? Pode melhorar um pouco, né? Mas enquanto isso aí, o trânsito tá feio para todo lado. Os números confirmam o que a população sente na pele. Em 2024, o número de autuações contra veículos pesados disparou 174% em relação ao ano anterior, com 554 infrações registradas, a maioria por trafegar em locais e horários proibidos. E os acidentes? Só em 2023, 236 pessoas morreram no trânsito de Manaus. Em muitos dos casos mais graves, havia um caminhão ou carreta envolvido. Isso tudo tem que ser fiscalizado, isso tudo tem que ser gerenciado, isso tudo tem que ser monitorado. Por quê? Quando você prioriza, quando você determina o itinerário numa cidade como Manaus, onde a competição no seu pequeno sistema viário, ele está competindo com ônibus, com a motocicleta, com o automóvel comum, com o pedestre, com o ciclista, enfim, com todos os elementos da mobilidade urbana. Essa é uma das principais avenidas da cidade de Manaus e também uma das mais perigosas para quem divide o caminho com veículos pesados. Foi aqui na Avenida das Torres que, em maio de 2024, 2 pessoas morreram após caírem da moto e terem a cabeça esmagada por carretas. São casos como esses que colocam em xeque a convivência entre carretas e o trânsito urbano de Manaus. Na Colônia Oliveira Machado, zona sul da cidade, o Ministério Público investiga os riscos da circulação intensa de carretas em vias residenciais. O bairro próximo à região portuária sofre com um tráfego pesado, danos no asfalto e o medo constante de acidentes. Toda a carga produzida na Zona Franca de Manaus, ela efetivamente tem que ser escoada através de containers, através de balsas, através do setor fluvial. E nós precisamos sim melhorar a circulação dessa distribuição de toda a carga que chega para abastecer o polo industrial, abastecer o comércio. Apesar da alta nas multas, moradores e especialistas apontam que a fiscalização ainda é falha. Faltam agentes em campo, tecnologia para monitorar o tráfego pesado e, principalmente, um plano claro de convivência entre a cidade e a logística pesada que sustenta a sua economia. O que era um problema crônico virou uma crise de segurança pública. Enquanto as carretas seguem cruzando ruas estreitas e movimentadas, o risco permanece. E a pergunta que fica é: até quando? É a pergunta que todo mundo quer ouvir a resposta. Até quando? Até quando que a gente vai ficar com esse medo
Tenho medo. Eu confesso para você que eu fico com medo e conheço muitas outras pessoas que ficam com medo também de passar ao lado ali, seja eu dirigindo no meu próprio carro, seja eu de carona ou seja eu no aplicativo. Condutor de aplicativo, então, com motorista de aplicativo, eu peço, moço, pelo amor de Deus, ou fica atrás ou passa logo. Mas não fica do lado dessa carreta, principalmente carreta, né? Carreta que dá mais medo pra gente, não é verdade? E muitas vezes são problemas de infraestrutura que ocasionam certos acidentes. Às vezes, imprudência ocasiona certos acidentes. Porque eu vou te falar uma coisa, esses veículos, se a manutenção é mantida em dia, esses veículos são super seguros. Não estou falando do container, estou falando do veículo em si, né? São super seguros. Aí, o container é só encaixado. Exatamente. Né? É só um encaixe. Mas pelo peso, ele tem uma certa firmeza. Só que se ele vai fazer uma curva numa área que tem ondulação demais, ou buracos, ou qualquer outro problema de infraestrutura que ocasiona a ondulação, o movimento da carga, aí se torna perigoso. E isso não é só na área ali da Colônia Oliveira Machado, por exemplo, onde trafegam muitos veículos como esse, né? É Manaus inteira. Então precisa que realmente haja um empenho muito maior. Afinal de contas, a gente vive falando que o polo industrial de Manaus, a Zona Franca de Manaus, é muito importante, né, para a economia do nosso estado. Então, a gente precisa caminhar com eles. Eles têm que continuar trafegando. Agora, por onde? Já criaram aquele rapidão que vai pela Zona Leste ali, né? Que vai ali pela Reserva Duque. Precisa fortalecer cada vez mais a trafegabilidade na área extra-cidade e não pela região central. Se você circula, por exemplo, em vários outros estados, até mesmo aqui Rondônia, Acre, eles andam por rodovias federais porque estão margeando a cidade, a região metropolitana. Mas Manaus cresceu com um polo industrial bem no coração da cidade. Então precisa que haja realmente planejamento para que cada vez menos desses veículos trafeguem pela região central. Com toda certeza. A gente vai continuar falando sobre isso com toda certeza, porque é um assunto extremamente pertinente, né, Cleiton Pascarelli? Mas agora...